Mas são muitos golpes, não é? São Não muitos é? golpes, né? Já que você está falando muito golpe, eu gostaria de falar de um aqui. Esse golpe ele atinge uma camada da população muito pobre, que é o golpe do consórcio. Golpe do... Consórcio. Como é esse? Muita gente na área de consórcio não vai gostar do que eu vou falar aqui agora, mas como é que é o golpe do consórcio? Você tem grandes consórcios no Brasil, né? A maioria dos grandes consórcios no Brasil eles estão no estado de São Paulo, Rio, Porto Alegre, né? E eles têm representantes, alguns representantes sérios. O que é que esses representantes fazem? Vendem consórcio, né? Mas tem uma série de bandidos, eu vou falar assim, porque eu realmente tenho gerido esse tipo de gente, né? Esse tipo de golpe. Ele não escolhe as vítimas, normalmente são pessoas pobres, De baixa instrução. de baixa instrução. Chamam, botam na rede social, Facebook, né? Facebook, Sim, trabalham sim. muito no Facebook, muito mal eu sei que é o Facebook. Eu lembro de Facebook lá atrás, outro dia eu descobri que ainda existe Inicialmente ele Facebook, né? oferta o produto, né? Oferta o produto, mas é o que eu estou te falando, botando aquilo que a gente falou anteriormente. Um produto, vou dar um exemplo, ele dá um carro, normalmente são carros usados, né? Costa ano 2020, esse carro custa, digamos assim, 25 mil, ele está lá por 20. E faz financiamento do carro, facilita, papapá. Sempre é o carro com valor abaixo e com financiamento. Financiamento. A pessoa vai lá, vê o carro, né? Vê esse carro, entra no carro, liga, cria aquela expectativa de ter aquele bem. Eu estou falando no caso de carro, de ter aquele bem, de carro, moto. Tudo isso aí já aconteceu na 16ª delegacia. E cria aquela expectativa. Aí ele diz, olha, você tem que dar uma entrada, você tem que botar, eu tenho 10 mil, você vai dar uma entrada de 10 mil e vai financiar o restante, aí faz um cálculo lá, diz, não bota no papel, só de boca, tá certo? Aí leva essa pessoa, incauta, dá um Pix, essa pessoa paga, às vezes até em nome da empresa mesmo, dessa representação, até em nome da empresa, escondem a cara em nome da empresa, essa pessoa faz esse depósito de 10 mil para financiar o resto. Aí quando ele entrega o financiamento, na verdade não é um financiamento, é um consórcio, 48 vezes, 60 vezes, uma infinidade de coisa, né? E então, eles estão chegando a um nível que quando a pessoa está naquela expectativa de que vai realmente ter o bem, eles não gravam. Olha, para você levar isso, você tem que dar uma escrita para a pessoa ler e gravar. E nessa escrita tem consórcio. Aí eles gravam e a pessoa lê aquilo dizendo que está adquirindo consórcio. Mas daquilo eles falam que é só uma proforma. O que vale é o que eles conversaram lá. Quando a pessoa paga e vai receber o carro depois, não recebe o carro e eles dizem que a pessoa sabe que é consórcio. A problemática é importante dessa... que quando vocês forem fazer qualquer tipo de consórcio, tenham muito cuidado. Muito. A problemática desses casos de consórcio estão na assinatura do contrato, né? O cliente, ele lê o contrato, que geralmente tem uma ou duas vias. Mas o contrato só é dado para essas pessoas lerem depois que ele faz o Pix. Às vezes, Não é posterior, antes. né? Não é antes. Agora, Depois que você paga, é que você vê o contrato de consórcio. Antes de você pagar, ele não lhe mostra. teve uma coisa, doutor, que aqui também é muito importante, é que o que eu percebo, certo? Principalmente o brasileiro, de modo geral, ele só procura o advogado depois que o problema está instaurado, tá? Ele só procura o advogado depois do problema já instaurado. Ele não procura o advogado de forma preventiva. Quer ver uma coisa? Quando você vai comprar um imóvel, é importante que você conte com a assessoria de um advogado na hora de comprar um imóvel, sabe? É importante que você conte com a assessoria de um advogado. Sim, você vai vender, também é importante contar com a assessoria de um advogado. Sabe, eu já vi, uma certa feita, já tem tempo, muito tempo, um cidadão me procurou, ele havia
Ele pensou que tinha comprado uma fazenda, até lembro a cidade, em Ubaitaba, uma fazenda grande em Ubaitaba. Ele achou que tinha comprado a fazenda, que tinha feito um bom negócio. Depois ele descobriu que, na verdade, ele tinha comprado uma seção de herança. O herdeiro tinha vendido uma cota dele, ele comprou uma cota da seção de herança de um dos herdeiros, que inclusive tinha menor no meio. E o cidadão, com a escritura na mão, né? Ele, com a escritura na mão, achando que tinha comprado uma fazenda inteira. Você compreende? Então, os golpes acontecem em toda a modalidade. Então, é importante, na hora de comprar ou vender, que também conte com assessoria de um advogado. É fundamental. Tem um caso recente de alguém que comprou um imóvel que era um imóvel penhorado, objeto de penhora e arrematação, inclusive, certo? E uma pessoa comprou. É um caso que eu soube desse caso recente. Então você percebe como é importante, né, procurar um advogado na hora que está fazendo negócios de modo geral. É muito importante. Procure um advogado da sua confiança, é muito importante. Para evitar danos, né?